A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, na lição de número 11, nós iremos tratar do compromisso que a Igreja Cristã Evangélica Pentecostal tem. Sim, nós, enquanto pentecostais, nós somos compromissados com a evangelização. É o tema da lição de número 11, que tem por texto áureo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sim, Romanos 1,16 diz isso, e a verdade prática ainda nos diz que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nós estamos aqui para amar e nós estamos aqui para manifestar esse amor servindo ao nosso próximo. E coisa maravilhosa é poder compartilhar esse amor que um dia nos alcançou, essa graça, essa bondade, essa misericórdia, o perdão de Deus que por intermédio do seu Filho nos ligou novamente a Ele, e assim nós também convocarmos as outras ovelhas do aprisco do Senhor para virem também para a sua presença e desfrutar do privilégio de serem chamados filhos de Deus. A leitura bíblica em classe está em Marcos 16, o título você conhece, mas só para lembrar, nós estamos agora na lição de número 11, já encerrando mais um trimestre. A revista do próximo trimestre já foi disponibilizada, será uma releitura de uma edição passada, mas nesse trimestre nós estamos trabalhando com o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, que está em Marcos 16, como eu sempre tenho falado, vai aparecer na sua tela. Tem também na revista, mas por favor, tenha perto de ti, às suas mãos, fácil acesso, para que você também possa conferir o que nós estamos falando. Um exemplar da Bíblia Sagrada, ela vai te ajudar, e o Espírito Santo também pode te trazer novas revelações para contribuir na preparação da tua aula, essa aula que você vai compartilhar com os teus alunos, bem como você também que é estudante, vai poder se preparar melhor para a classe onde você vai encontrar com os irmãos na sua igreja local. Se essa aula você acredita que ela vai contribuir para você, deixa desde já aí o seu curtir, o seu gostei, compartilha com outras pessoas para edificação do corpo de Cristo, e deixa o seu glória a Deus lá embaixo, sua dúvida, seus questionamentos. Fala para nós uma experiência de evangelismo e de missões também, tá bom? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Estamos aqui encerrando o Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ver palavras parecidas com isso em Mateus também 28, mas o detalhe de Marcos que fica ali uma ordem enfática que já começa com a exortação do Senhor, lembrando que aquele povo estava mais uma vez manifestando uma incredulidade, porque o Senhor falou que iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele se apresentou a uns e outros que não estavam ali presentes não acreditaram, e agora eles recebem o chamado de compartilhar a boa nova de salvação do Cristo que veio, ensinou, pregou, operou milagres e maravilhas, que morreu, mas que também ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê, e no nome dele sinais seriam manifestos por intermédio do Espírito Santo agindo na igreja para a glória do nome do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, mas não sei se você conhece, não sei se você sabe, a própria escola bíblica dominical, dentro desse contexto, né, de que nós somos compromissados com a evangelização, a própria escola bíblica dominical, nos seus primórdios, ela nasceu
nasceu de uma iniciativa evangelística. Então, a escola bíblica dominical, ela sempre teve uma base evangelística. E em evangelismo e missões, isso não acontece sem ensino e sem discipulado. O discipulado é a lição que vem, nós vamos trabalhar isso com vocês depois. Mas em 1735, Robert Hicks, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, ele que era um jornalista, depois de ter perdido seu pai, cresceu, foi ali um ajudante de jornalismo, depois assumiu no lugar do pai após a morte, né? Ele tendo chegado uma vez na rua Catarina, né, Santa Catarina, ele viu muitas crianças ali desocupadas. Algumas delas trabalhavam durante a semana e no domingo ficavam totalmente desocupadas, brincando, brigando e usando todo tipo de vícios, assim, aprendendo coisas erradas. E vendo aquilo, juntou-se ele com o reverendo Thomas Stock, que era um anglicano, sendo ele também anglicano, e ele contratou 4 professoras para que começassem a ensinar, né, a ensinar essas crianças no dia de domingo. Ensinar o quê? A alfabetização secular normal e princípios religiosos que ele acreditava que iria contribuir para que aquelas crianças tivessem bons modos, e isso iria interferir na sociedade. O sucesso foi tão grande que não ficou só em Gloucester, isso logo chegou a Londres, tomou toda a Inglaterra, e houve um grande impacto evangelístico, e todos os ministros, bem como as denominações das mais diversas, não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, adotaram, percebendo a necessidade do povo de conhecer mais a palavra de Deus, essa metodologia de ensino bíblico aos domingos, né? O que nós conhecemos como a escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical, no seu nascimento, ela tinha uma origem evangelística, e até hoje muitas das vezes nós convidamos as pessoas para irem às nossas escolas bíblicas num domingo pela manhã, e ali ela tem uma experiência com a palavra, através do ensino da palavra, ela tem uma experiência com Cristo, uma experiência com o Espírito Santo que incomoda o seu coração, que se abre para que a salvação venha assim as impactar, como um dia impactou a mim e a você, querido ouvinte. Então, assim, a origem da escola bíblica passa pelo evangelismo, né? Tinha uma matriz evangelística, e alguns desses objetivos era de evangelização, como nós já falamos, de buscar contribuir para a santificação dos membros, e também de preparar, incentivar os membros ao trabalho, ao serviço, de capacitar para o serviço, de fazer com que as pessoas que serviam a Cristo conhecessem a Cristo, para que assim viessem a de fato servir e ajudar a contribuir para o crescimento do reino de Deus e da obra de Deus na terra, né? Por isso que Paulo vai escrevendo a Timóteo, nos lembrando sempre: tu sejas sóbrio em tudo e sofre as aflições. Sim, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Se você é um pastor, um evangelista, um presbítero, se você é um missionário, isso tem que estar mais do que impregnado no seu estilo de vida. Mas se não, entenda que independente do cargo eclesiástico que você ocupa, é um dever de todo cristão compartilhar da alegria da salvação que um dia o alcançou. Então nós temos o privilégio de evangelizar. Os anjos queriam fazer isso, queriam compartilhar as boas novas, mas Deus deu esse privilégio para mim e para você, falar da salvação que há no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que nós temos que pregar, né? Ainda fala lá: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido as suas obras entre todos os povos. Esse processo de evangelização mundial, ele continua. Foi uma ordem dada ao povo hebreu para fazer entre os povos de Canaã, bem como todos os povos conheceram o Senhor Jeová, mas eles não cumpriram. Isso é o Salmo 105, e ainda nós vamos ver no Salmo 96 falando que entre todos os povos fosse o nome do Senhor glorificado, a anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, né? É o que nós acabamos de falar do Salmo 96. Mas quem negar diante dos homens será negado diante dos anjos
de Deus, de modo que assim nós temos que dar bom testemunho do nosso Deus. Não podemos negar de falar do amor que um dia nos alcançou. Paulo ele faz essa diferenciação. Não é a mesma coisa evangelizar de fazer obra missionária, e as pessoas estão misturando, e há um problema nisso. E o problema não é em si no nome que é dado, mas no chamado específico de algumas pessoas. Veja, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores. Então tem o ensinador, tem o pastor que apacenta, cuida, tem o profeta que entrega a mensagem revelada da Bíblia Sagrada para todo o povo, ou que Deus usa no dom de profecia, mas também tem o evangelista e tem o missionário, que é o apóstolo, o enviado, o apostelho, que nós vamos falar aqui. Então há uma diferenciação. Então existe um problema que nós vamos ver lá na frente, que se você tem um chamado para ir aos povos não alcançados como um missionário, você não pode ficar somente na evangelização local, aonde já tem. E ainda assim, se você não evangeliza aqui, você não vai evangelizar aonde não tem. Então, não é que um seja mais importante do que o outro, mas há uma separação, uma diferenciação. O que é o apostelho ou missionário? Aquele que foi enviado, ordenado a ir para um lugar estabelecido, mandado embora, despedido, expulso, no sentido de colocar para fora. Alguém que foi tirado de perto da família, tirado da igreja local, da comodidade, de toda a estrutura eclesiástica, tirado do trabalho, tirado da sua casa, tirado, expulso para um ambiente hostil, independente de onde seja, com todos os benefícios que as instituições possam proporcionar para essa pessoa lá, ela ainda assim está fora da sua zona de conforto, está num ambiente hostil. Permitir que alguém parta para que alcance a liberdade. A liberdade está em fazer a vontade do Senhor, Nós somos livres para escolher a quem servimos, no caso ao nosso Senhor, em obedecer a Deus. Ordenar a partida de alguém, Ainda tem lá apóstolo, que está relacionado ao ato de enviar o envio de uma frota, como uma frota de navios, ou seja, nós somos um barco pesqueiro, um bote salva-vidas. O ato de enviar, de cônsules, nós somos embaixadores de Cristo, de um exército, nós somos como bons soldados de Cristo, de uma expedição, sim, uma expedição de resgate das almas, o ato de mandar embora, de liberar algo enviado, um presente, que sim, nós temos as boas novas do Evangelho. Lembra lá da parábola da pérola? Alguém que, achando uma pérola preciosa, vende tudo que tinha para comprar aquela pérola, bem como aquele campo, No Novo Testamento, ofício de dignidade dos apóstolos de Cristo, o apostolado. Isso é diferente do evangelismo, que é o ato de evangelizar, que é trazer as boas novas, anunciar as boas novas, Uma coisa é você ser enviado com uma mensagem específica, enviado a um lugar específico, E aqui, para quê? Para trazer essa mensagem, das boas novas, jubilosas notícias de bondade de Deus, em particular das bênçãos messiânicas, no caso a salvação que vem por Cristo, no Novo Testamento, especialmente usado de boas novas a respeito da vinda do reino de Deus, da salvação que pode ser obtida nele através de Cristo e do conteúdo dessa salvação, as boas notícias anunciadas a alguém que tem boas notícias proclamadas a ele, Proclamar boas notícias, instruir, tá vendo como que está diretamente ligado à escola bíblica dominical ao ato de evangelismo? Nós estamos aqui evangelizando online, de uma forma ou de outra. São muitas pessoas que vêm, não só membros da Assembleia de Deus, não só cristãos evangélicos pentecostais, mas outros cristãos evangélicos, outros cristãos em geral, outras pessoas que não são cristãos, muitas das vezes têm acesso a uma aula como essa e têm acesso à palavra de Deus, e tendo acesso à palavra de Deus, tem a oportunidade de conhecer o Deus que salva por intermédio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós estamos instruindo e também evangelizando acerca e a respeito de coisas que pertencem à salvação cristã. Então, tem uma diferença entre evangelizar e fazer a obra missionária. O Senhor, Ele nos convidou a fazer uma obra extraordinária. Na verdade, Ele está fazendo e nós temos o privilégio de fazer a obra. A única agência credenciada para fazer a obra missionária é a igreja. Então, a igreja é quem envia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como
como crerão se nunca ouvirem? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quem envia é a igreja. Lembra lá de Antioquia, que enviou Paulo e Barnabé, separados pelo Espírito Santo de Deus? É isso daí. Então, nós temos que entender que existem instituições que estão trabalhando para contribuir com missões? Sim, mas para fechar uma brecha que a igreja colocou de lado, e nós não podemos estar desatentos a isso, insensíveis à obra evangelística e missionária, porque ela é a essência do Senhor. Porque primeiro Deus enviou o seu Filho para salvar as nossas almas. Olha lá, 1 Coríntios 15, 2,4 vai nos dizer, olha, não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está falando aos Coríntios? Que ele está pregando um Cristo crucificado, mas que também ressuscitou de acordo com a própria palavra, para cumprimento da palavra. Paulo pregava aos judeus, mas pregava também aos gentios, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou um grupo específico de pessoas. A teologia reformada, que é considerada de expiação limitada, ela acredita que Jesus veio para morrer por um grupo específico de pessoas. Sim, ela acredita que Jesus ele elegeu algum grupo de pessoas e somente aquelas pessoas vão ser salvas. Nós não cremos assim. Para eles, existe a necessidade de evangelizar e de fazer obra missionária para que esses eleitos despertem para o seu chamados, que é de ser filho de Deus e encontrar a salvação, mas que de modo nenhum eles vão chegar a perder essa salvação que um dia eles alcançaram. Não, nós não pensamos assim. Nós pensamos que Jesus não morreu somente para um grupo específico. O termo ele amou o mundo inteiro de tal maneira. Sim, o mundo aqui está relacionado ao conjunto de pessoas que ocupam todo o hemisfério, sim, toda a terra, em todos os tempos, em todos os lugares. O nosso Senhor, ele amou o mundo, ou seja, todos os seres humanos, e todos os seres humanos que creem em Cristo. Está lá em João, capítulo de número 3, no finalzinho, todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Você precisa acreditar. A nossa teologia, ela é de uma expiação ilimitada. Alguns acreditam que é arminiana, mas não só isso. A questão não é ser arminiano ou calvinista. A questão não é ser pentecostal ou reformado. A questão é ser bíblico e acreditar que essa é uma oportunidade que Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu a todos, e não somente escolheu um grupo privilegiado para poder salvar. Não, ele deu a abertura para todos que quiserem. Basta a mim e a você aceitar essa maravilhosa oportunidade de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, para que ele possa perdoar os nossos pecados e nos fazer assim dignos da vocação de sermos chamados filhos de Deus e de alcançarmos essa salvação que vem somente por intermédio de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não há outro mediador a não ser por Jesus Cristo feito homem, porque todos, da mesma forma, todos, assim como Deus amou o mundo inteiro, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, de modo que, assim como por um Adão, o primeiro, entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão, Cristo, assim foi expiado todo o pecado, e nós podemos de novo nos achegar, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem também foi assim tirado o pecado, perdoado os pecados, por intermédio de Cristo Jesus. E é por isso que o Senhor está falando desde Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Uma geração turbulenta, uma geração oprimida, que vive num contexto opresso, numa cultura escravizante, que bota todo mundo numa maçaroca só e tenta assim moldar conforme o costume deles, no
meio desse mundo que jaz no maligno. Não, você tem um convite de ir a Cristo, é Ele que pode nos dar a paz, descanso para nossas almas, Ele que nos traz a alegria da esperança. O jugo dele é suave e é leve, mas nós precisamos aceitar. Tem uma cruz para carregar, é uma canga, né? O jugo, você já me ouviu falar sobre isso. Você se coloca junto de um boi mais forte, e Ele que dita a regra é o Senhor Jesus, mas é Jesus que pode trazer a paz e a esperança, a salvação para nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Em nenhum outro salvação, né? Porque não há debaixo do céu nenhum outro nome, e nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, somente pelo nome de Jesus. Não tem nome de Maria, de José, não tem nome de Buda, de Dalai, não tem nome de Shiva ou de nenhuma outra religião. Não é um contexto de nós não aceitarmos os outros, é porque Jesus falou que Ele é a verdade, tudo aquilo que não é a verdade é a mentira, e as pessoas têm sido enganados, muitas das vezes pelas muitas facilidades, acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Não leva, só há um caminho. Jesus é o caminho. Sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e aquilo que não é verdade é mentira, e o pai da mentira continua sendo o diabo. Ele falou em João 8, sim, mas se nós conhecemos a verdade nos liberta. Olha que maravilha! Isso é extraordinário. E ali nós vamos ver ainda em Pedro, capítulo número 10, na situação da casa de Cornélio, onde Pedro, depois de ver aquela revelação, aonde o Senhor manda ele matar os animais, e ele fala que nunca comeu nada impuro, e ali Deus está falando com ele, e mostrando que não faz acepção de pessoas, e ali ele vai à casa de Cornélio, e o Espírito Santo desce, todos são batizados, e ali Pedro simplesmente ordena que eles fossem batizados, entendendo que Deus não faz acepção de pessoas, e que o Senhor havia enviado o seu Filho para salvar não somente os judeus, mas também os gentios, a qual aquele povo pertencia, né? E Paulo entende bem isso, porque ele é chamado de apóstolo dos gentios, e em nada, escrevendo aos romanos, um povo gentil, ele vai dizer que em nada ele se envergonhava do evangelho. Não, pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto também do grego. Então essa salvação, ela não é limitada nem somente ao povo judeu e nem somente a um grupo de pessoas eleitas, mas a todos que foram eleitos conforme o povo judeu foi, mas também a todos os gentios espalhados em toda a história da humanidade. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A igreja crescia no meio da perseguição, porque na igreja primitiva cada crente era um evangelista, um ganhador de almas em potencial, e à medida que a opressão, a perseguição vinha, o povo ia se espalhando, se dispersando, mas pregando a palavra, e isso é maravilhoso. E Paulo vai falar um pouco mais sobre isso em Atos 20, falando sobre o que era precioso. Precioso para ele era fazer a obra, era salvar as almas perdidas, como a dele um dia foi salva, porque eu não faço questão de nada, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. A história da igreja primitiva, de fato, é algo que nos estimula muitíssimo a rever os nossos conceitos, enquanto igreja do século 21, para que nós venhamos a nos posicionar da forma correta. Nós buscamos muito o avivamento, nós buscamos muito a santidade, nós buscamos muito a família, nós buscamos muito assim repartindo, dividindo, como se existisse a igreja do avivamento, a igreja da doutrina, a igreja, não, a igreja é uma só. Veja a igreja primitiva, em Atos 21, Paulo vai chegar na casa de Filipe, aquele que era diácono e agora estava se apresentando como evangelista. As filhas deles eram profetisas. Então a igreja primitiva valorizava a família, porque não fala da mulher de Filipe, mas aquelas mulheres
aquela mulher, anos depois, mostrou que fez um bom trabalho familiar, porque as suas filhas agora não eram só moças de bem, mas eram também profetisas. Isso é extraordinário. O próprio Filipe, ele participando da doutrina, ele era alguém que buscava e valorizava a santidade, como a igreja primitiva valorizava, mas era cheio do poder de Deus e valorizava também o conhecimento que vinha de Deus, porque ele pregava a palavra. É lindo lá, ó, descendo em Filipe, a cidade de Samaria, eles pregavam o quê? Pregavam a Cristo. A mensagem da igreja precisa voltar a pregar a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe era usado poderosamente, mas houve um momento que não somente em Samaria, mas aonde ele passava, Deus fazia grandes sinais, mas houve um momento em que o Senhor o convidou: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, nesta terra que está deserta. E ele foi encontrar com o eunuco de Candance, que estava lendo Isaías 53, sem entender, e o Senhor falou: levanta e corre. Olha, teve que fazer força para acompanhar a carruagem, e ali perguntando aquele homem falou: como eu vou entender esse texto que eu estou lendo se não tem quem me explica? E então ali agora ele teve a oportunidade de ensinar a palavra. Veja como o ensino, mais uma vez, está ligado ao evangelismo. Então ele foi ali compartilhar no 1 a 1. Muitas das vezes a gente quer só achar que a obra é feita através de um grande impacto evangelístico. Eu amo as cruzadas, participei de algumas na África. Cruzadas, tem cultos na praça, cultos no presídio, cultos no hospital, em vários lugares, em ambientes abertos. Temos que fazer, mas não podemos desperdiçar nenhuma das oportunidades íntimas que o Senhor nos dá, como ele mesmo teve com a mulher samaritana, como Filipe estava tendo agora com o eunuco de Candance, aquele principal do reino da Etiópia, falando de Cristo, explicando desde a passagem a Jesus que se manifestava simbolicamente ali, o Messias, no livro de Isaías. Olha que coisa extraordinária. E vendo o eunuco tudo aquilo, teve vontade de descer as águas, e depois Filipe foi viver uma nova experiência extraordinária, porque o Espírito o assim trasladou para outro lugar, e ele desceu até a sua cidade pregando a palavra de Deus. Nós temos que estar atentos, ainda que Deus esteja nos usando poderosamente nos grandes centros, ainda que os sinais estejam acontecendo, se há uma alma que Deus quer salvar por intermédio da minha e da sua vida, lá nas regiões desérticas, talvez Deus queira falar com uma alma através de ti, entre os ribeirinhos da Amazônia, entre os sertanejos do Nordeste, entre os quilombolas, talvez entre os índios ou entre os ciganos, talvez no interior do seu estado exista algum distrito que não haja igreja evangélica, talvez seja lá, muito distante dos holofotes, que o Senhor possa estar lhe esperando para que através de ti ele manifeste a graça, o amor, a esperança, a salvação e também o seu poder que opera sinais e maravilhas. Há alguém que está desesperado, clamando pela esperança, pela salvação que você vai levar, mostrando Cristo Jesus, a salvação que vem somente por intermédio de Cristo. Olha lá, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homens. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. É o mundo inteiro, qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho. O testemunho ao seu tempo. Sim, João Batista falou, e João, o evangelista, registrou no capítulo de número 1, versículo de número 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não apenas de um grupo particular, mas de todos aqueles que creem. Está aberta a oportunidade da salvação para todos, e nós, enquanto cristãos evangélicos, pentecostais, nós cremos nisso, né? Olha, então, porém, permanece naquilo que aprendeu. Você aprendeu assim? Permanece naquilo que você aprendeu, porque, olha lá, as Escrituras podem nos fazer salvos para a salvação.
pela fé que há em Cristo Jesus. E eu acho lindo, porque depois que o Senhor Jesus evangelizou no 1 a 1, como nós falamos agora há pouco, lá a mulher samaritana, porque ele precisava passar em Samaria, por causa daquela mulher, enquanto os discípulos tinham ido à cidade, voltando da cidade, depois de ter uma experiência extraordinária com Jesus, aquela mulher foi à cidade. Os discípulos não trouxeram ninguém, aquela mulher trouxe toda a cidade, e aqueles homens falavam bem assim à mulher depois: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha, a mulher foi influenciada, impactada por uma experiência que teve com Jesus, e agora estava evangelizando e trazendo uma cidade inteira até Cristo, que agora veio dizer que não era por conta dela. Não é o evangelista, não é o missionário. Deus usa o pregador, usa o ensinador, o professor, mas não é eles, é aquele que ele leva, ou seja, a mensagem que ele carrega. Era a mensagem que aquele povo estava ouvindo do próprio Cristo, uma experiência que agora todos iriam ter no próprio Deus verdadeiro, de modo que agora, como falaram com aquela mulher, eu creio que muitas pessoas irão chegar a ter uma experiência com Cristo por intermédio da sua vida, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e piamente, que é a piedade. Eu falei isso nas aulas passadas, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, uma promessa de que ele manifestou-se para salvar todo mundo e que ele iria voltar para buscar todos aqueles que creem, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Povo especial não é quem ele elegeu, povo especial é aqueles que aceitam a ele como seu único e suficiente Salvador, um povo que é zeloso de boas obras, que gosta de fazer a vontade do Senhor, e nessas boas obras está em compartilhar o amor que um dia o alcançou, porque ele, vindo, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto também. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele explica que tanto aos judeus, bem como aos gentios, aos de longe, bem como aos de perto, bem como a todos os povos, ele veio trazer a paz, a boa nova de paz do nosso Senhor Jesus. Também Cristo evangelizou, também Cristo foi o enviado. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e o que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu usei esse texto para falar o que era curar, pregando, ensinando e também curar moléstias e enfermidades na aula passada. Mas olha que interessante, aqui a ênfase está em que Jesus percorria a Galiléia. Abaixo está o texto de Isaías 9, onde nós vamos ver que aquele povo que estava em trevas viu uma maravilhosa luz. Sim, Jesus fez luz não somente para os seus, mas também para os gentios, mas também para aqueles que não eram judeus. Ele veio mostrar a luz para aqueles que estavam em trevas. E os apóstolos também, bem como a Cristo, davam testemunho com grande poder, sim, da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam a abundante graça. Veja bem que aquele que está testemunhando, está ouvindo o que está falando, repensando o que está falando, buscando viver o que fala e buscando falar o que vive, e assim melhorando a sua conduta, melhorando o seu testemunho, vivendo e valorizando, ativando em cada área, cada detalhe da vida, a graça que um dia o alcançou. Veja que como fazer a obra nos ajuda assim, pois nós não somos merecedores, nos ajuda assim, porque nós não somos capazes, nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus, porque quanto mais fazemos, menos digno nos sentimos, quanto mais nos aproximamos, menor nos vemos diante da sua grandeza. Então nós
devemos se insistir em falar desse amor que um dia nos alcançou, para que assim também nós busquemos cada vez mais conhecer a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um lhe havia de mister. Lá na frente, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, ou seja, tanto no templo quanto nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iriam se salvar. Deus é quem acrescenta. Nós precisamos cair na graça do povo. Para isso nós precisamos ter união e propósito de constantemente, seja no templo, ou seja nos ambientes familiares, ou nos mais diversos encontros que nós estivermos, assim em sociedade nós possamos manifestar a luz de Cristo por intermédio das nossas vidas, né? É forte lá no livro de Atos 13, Paulo pede silêncio e vai falar aos israelitas, e depois ele vai falar que ele estava anunciando a promessa que foi feita aos pais, e Deus cumpriu, sim, cumpriu, ressuscitando a Jesus. Em Atos 17, agora não aos judeus, mas ao povo de Atenas, enquanto ele via aquele povo extremamente supersticioso, em outras traduções, religiosos. Olha, tem muita gente que é religioso, tem muita gente que é simplesmente supersticioso, tem muito crente que é místico, mistura todas as coisas. Não podemos ser assim. Lá em Atenas tinha vários altares, vários deuses. Um deles, ao Deus desconhecido. Eles tinham medo de deixar de homenagear algum Deus e sofrer a ira deles. E assim Paulo, entrando dentro daquela cultura, ele vai, sendo ele um conhecedor da cultura dos estoicos e dos epicúreos, os filósofos que estavam em alta naquela época, ele vai entrar com o pensamento de Zenão e vai falar: olha, o seu poeta diz que nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha, somos feitura, criação sua. Ele entra dentro do contexto para falar sobre o Deus que eles desconheciam. Ou seja, o Evangelho, ele não tem por interesse mudar o ambiente cultural das pessoas, mas mudar a influência que a cultura, em especial uma cultura maligna, uma cultura que não é saudável espiritualmente. Então ele modifica pessoas, e pessoas se comportam dentro da cultura de uma forma diferente. Alguns hábitos são simplesmente culturais, mas alguns hábitos da cultura, eles não são espiritualmente saudáveis. Então eu entendo que o Evangelho, sim, o Evangelho, ele é transcultural, mas ele também é acultural. Ele é intracultural, mas também é contracultural. Ele não se envolve com a cultura, mas ainda que ele venha a entrar dentro da cultura, como Paulo entrou dentro da cultura de Atenas, mas ele também está ali muitas das vezes para além da cultura, e muitas das vezes ele está assim batendo de frente com a cultura e com os ensinamentos da cultura, porque ele vai convidar o povo a um viver santo. Sim, nós temos que entender isso, isso é muito importante. E lá em Atenas, no meio do povo do conhecimento, e Paulo deixa isso claro lá em 1 Coríntios, quando ele fala que ele não vem pregar sabedoria mundana, mas ele vem pregar Cristo crucificado, mas aos santos ele fala a sabedoria que vem de Deus. Sim, porque Deus, olha só que coisa maravilhosa, isso é tremendo, ele ocultou aos sábios desse mundo os segredos do Evangelho, mas revelou aos simples, aqueles que querem ser pobres de espírito e que se humilham na presença dele e reconhecem ele como que são dependentes de Deus para tudo. E ali Paulo está explicando que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas que ele conhecia todas essas coisas e por isso ele podia falar de algo mais excelente. Eu lembro de Salomão, que era um entendedor, conhecedor, um sábio, que Deus deu sabedoria para ele, ele ampliou o seu conhecimento sobre as culturas deste mundo e no final de sua vida ele vai falar que o fim de todas as coisas é o temor do Senhor. Então a gente
tem sim que buscar conhecer as coisas que estão ao nosso redor, mas sem deslumbrar, sem nos deixar envolver por elas, antes assim entrar dentro desses ambientes, trazendo a cultura do reino dos céus e falando do amor do nosso Deus que se manifestou por intermédio de Cristo Jesus. Olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e número de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. E ouvi toda criatura que está nos céus e na terra, e debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Sim, é ainda em Apocalipse que nós vamos ver o Senhor revelando a João aquele mesmo Cordeiro que foi morto e reviveu e que comprou para si com seu sangue toda língua, todo povo, toda tribo, toda nação, sim, etnê, sim, povos, todos os povos, todos, sim, Deus amou o mundo de uma tal maneira. E é interessante que Paulo está falando sobre isso. Ele se fez de fraco para ganhar os fracos, ele se fez de louco para ganhar os loucos. O fraco ele explica em Gálatas, no livro de Gálatas, né? Vocês voltaram ao rudimento fraco, ou seja, aquilo que está a velha dispensação, a velha aliança, é fraco, vai deixar de acontecer, vai cair em desuso, vai enfraquecer, vai morrer, né? Mas eu sou judeu também, então eu conheço, e aqui ele também está falando, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Os loucos, como eu acabei de falar, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Eu conheço a sabedoria dos gregos, eu conheço a sabedoria dos filósofos romanos, como Cícero, como a figura de Sêneca. Sim, eu conheço lá o que você está falando sobre esses pensadores ali, os pensadores clássicos, mas eu prefiro falar de algo que é mais extraordinário. Paulo conhece, ele se fez de louco para ganhar os loucos, ele fez de tudo para todos, para por todos os meios chegar a talvez, vamos dizer assim, salvar alguns. Nós temos sim que buscar estratégias, nós temos sim que buscar conhecer o público, a plenária, os povos, suas diferenças culturais, sim, o alvo que nós devemos lançar a palavra de Deus. O Senhor, Ele nos dotou de sabedoria e de ciência, e o Espírito Santo dele é conosco em tudo, nos dando milhares de possibilidades para que assim o Evangelho seja pregado, seja proferido e o reino venha se expandir. E nós não podemos dispensar essas ferramentas, né? Mas também não podemos dispensar ou achar que porque temos liberdade para essas ferramentas, para assim vir a nos perder. Olha lá o que Judas fala: apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo do inferno, mas odiando a túnica manchada de carne. Se for para eu me perder, melhor eu me manter salvo. Mas não é para eu me esconder para não me perder, não. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ficar vigilante, né? Aquele que está de pé que cuide para que não caia, né? Eu não posso me perder, que vale ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Não, eu tenho que ficar atento, porque o campo, ele é o mundo, né? Jesus falou que a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno, né? Mas nós temos que lançar a boa semente. Nós vamos lançar a rede. Na rede vai vir todo tipo de peixe, né? Na rede vai vir todo tipo de peixe, mas o campo continua sendo o mundo. O mar está aí com uma multidão de oportunidades, e em nome do Senhor, talvez você não tenha pescado nada, agora você vai lançar a rede em nome do Senhor e vai ter assim um resultado extraordinário. Eu creio, porque há um tempo para todas as coisas, e Deus ao seu tempo irá te usar para a honra e glória do nome dele. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e também lá em Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, não é primeiro Jerusalém, para depois na Judéia, para depois Samaria, para depois confins da terra. Não, é simultâneo. À medida que Deus te abre a oportunidade, você vai aonde Ele te abriu a oportunidade. É em Samaria e também
né, em Judéia e também, né, no confim da terra, né? Então é assim, é gradativo, vai crescendo, senão nunca você vai chegar no confim da terra, senão nunca você vai trabalhar com os povos não alcançados, com as missões transculturais, você nunca vai, porque a rua precisa ser evangelizada, precisa, a rua precisa, o bairro precisa, a cidade precisa, a grande metrópole onde você vive precisa, o interior do seu estado precisa, a nação que você mora também precisa, mas também existe um continente, existe todos os confins da terra. Veja bem que o Brasil não estava na região de Israel e do Oriente Médio, não estava no centro do mundo antigo. Então, se nós pudermos imaginar, bem como também a parte da Europa não, e também bem como não a parte da América não estava, né? Eles eram, assim como nós, os confins da terra. Veja bem que lá no movimento da Rua Azusa, os patriarcas, né, os primeiros pais da igreja pentecostal, evangélica, Assembleia de Deus, eles eram movidos também, como os outros movimentos que houve lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, por evangelismo e por missões. Sim, eles eram motivados a fazer isso, inspirados pelo Espírito. Tanto é que tiveram a revelação de parar, que não sabiam onde era e foram descobrir que era no Brasil, vieram para cá. A igreja Assembleia de Deus crescia cerca de 4.000% por ano. Quando ela focava cada vez mais em evangelismo e missões. Será que nós deixamos de nos preocupar com missão para nos preocupar com construção? Será que nós deixamos de nos preocupar com almas para nos preocupar com dízimos? Será que nós deixamos de nos preocupar com libertação, de nos preocupar com ação social, nos preocupar com batismo com o Espírito Santo e resolvemos nos preocupar mais com a influência e com assim a bancada política que achamos devemos ter em meio aos nossos congressos? Talvez a igreja tenha perdido a sua essência, talvez a igreja tenha perdido a sua capacidade de influenciar o meio da forma correta. Talvez o sal esteja ficando insípido, e se ele ficar insípido, como há de salgar? Nós somos o sal da terra, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós somos representantes de Deus na terra. Jesus, ele era a luz do mundo, e agora ele quer que nós venhamos a ser a luz do mundo. Lembra? Nós somos os portadores da verdade, aqueles que compartilham as boas novas, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Existem muitos que estão em trevas. Sim, ainda em Filipenses 2,15, Paulo está escrevendo à igreja de Filipe que nós somos como astros no meio de uma geração em trevas, um povo perverso. Sim, nós estamos aqui para iluminar, para aquecer, para mostrar que um dia nasce após uma noite de trevas e assim trazer esperança para as pessoas em meio a tanta desesperança. Deixa Deus te usar, não se esconda, não fuja do propósito, não saia da vontade de Deus. Não tem como esconder uma candeia debaixo da cama, tem que botar ela no lugar certo para que ela venha fazer o que é certo, aquilo que ela foi preparada, aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade, né? E é isso que Paulo pregava. Eu volto a falar, nós pregamos a Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esse mesmo Cristo crucificado, ou seja, o Cristo que sofreu e que lembra que tem um evangelho de cruz e que a doutrina do sofrimento faz parte do cristianismo, ele também está virando escândalo, infelizmente, para os cristãos do Ocidente, e isso atrapalha muito o desenvolvimento da obra evangelística e missionária, porque as pessoas voltam-se somente para si. Paulo escrevendo aos Filipenses, cada um preocupa-se somente com o que é seu e não com o que é do próximo. Mas ali Paulo estava enviando Timóteo, queria se preocupar com aquele povo, e nós também devemos nos preocupar com aqueles que não tiveram acesso a Cristo Jesus ainda. Por isso nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor nos convidou a uma grande
pesca, nos convidou a um grande trabalho, um trabalho para ele, um trabalho para o reino dele. Olha que interessante, eu falei lá no começo que havia uma separação. E aqui vai ficar mais fácil de você entender a diferença do missionário para o evangelista. Eu estou aparentemente trabalhando com vários textos que a revista nos indica, mas eu busquei nessa aula, eu tive muita dificuldade de fazer. Toda aula é uma batalha. Ore por nós, por favor. E também não deixe de curtir, de compartilhar, de deixar seu glória a Deus, de contar a sua experiência, de fazer um pedido. Às vezes você quer falar alguma coisa. É a forma que a gente tem de interagir. É o seu comentário lá e nós vamos responder todos eles. Mas essa aula foi muito difícil, porque isso tem movido as nossas vidas há mais de 10 anos e é uma aula curta, ainda que essa aula vai ficar um pouco mais comprida, é muito pouco para falar textualmente, digamos assim, tudo que o assunto, é claro que o objetivo não é encerrar o assunto, mas é muito rico, é muito amplo e nos incomoda muito porque o contexto, o sistema não está convidando as pessoas a viverem a essência do seu chamado, a essência de ser igreja, que é chamados para fora, né? Então, assim, nós temos uma grande dificuldade, mas olha lá, você vai entender o que eu falei no começo acerca de missões e de evangelismo. Olha o que Paulo está falando em Romanos, tanto o 14 quanto o 15. O 15 e 20 faz bem assim: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Existem povos, são cerca de 3 bilhões de pessoas, quase metade de toda a humanidade. Nós estamos aí por volta de 8 bilhões de pessoas no mundo, quase metade da humanidade que não conhece a Cristo. Imagina você lá na Índia, são milhares de deuses. Alguns acreditam que sejam mais deuses do que gente. Imagina, morreu. A cada segundo morre alguém sem conhecer Jesus. Você já parou para imaginar, você que é servo do Senhor, que foi alvo do amor de Deus um dia, que independente das dificuldades tem sido cuidado, guardado, livrado por Ele? Você já parou para imaginar se você não tivesse acesso a esse amor, a essa paz, e ainda assim fosse condenado a se perder por toda a eternidade, e você dependesse de alguém para vir falar da esperança da salvação que há em Cristo Jesus, e ninguém se movesse para tentar te ajudar? Infelizmente, é assim que muitas das vezes a igreja do Senhor se comporta nesses últimos dias. E não, como irão ouvir se não há quem pregue, né? Nós temos que pregar não aonde foi anunciado. Olha, tem muita gente que recebe uma revelação de ser missionário, abrindo uma igreja uma em cima da outra, mas e esses povos que nunca ouviram falar de Jesus? Isso é responsabilidade nossa, da igreja do Senhor. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que o ouviram e não ouviram o entenderão. Por isso também muitas das vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios e que já tenho muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. O desejo de Paulo era estar com o povo de Roma, mas ele falou que iria passar por lá quando ele fosse à Espanha. Não se sabe se tinha uma igreja na Espanha, mas ele queria ir lá. Se não tivesse, ele ia implantar. Em Roma já tinha. Ele queria ir lá fortalecer aquela igreja, contribuir para a edificação daquela igreja, mas o foco dele estava aonde não tinha. Como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O que a igreja está fazendo com as pessoas que chegam até elas? Há uma falta de discernimento de muitos líderes que não conseguem identificar as potencialidades que Deus colocou em suas mãos, sim, as habilidades que o Senhor deu a cada um, e assim também não consegue potencializar, habilitar, assim lapidar essas pessoas para serem missionários, para serem bons pastores, aconselhadores, para serem bons pregadores. Mas o sistema está se perdendo em tantas coisas e o que precisa ser feito não está sendo feito. E conformosos, como será ouvido isso? O Isaías 52:7 se repetindo: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Por isso Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Triste é que a grande maioria das lideranças não está obedecendo, porque não estão enviando.
Mas tem muita gente que nos procura e fala, não, a gente quer te enviar, ou a gente quer enviar alguém para algum lugar, mas não prepara, não investe nas pessoas, não cria os contextos para que as pessoas tenham dignidade de fazer o trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente tem que repensar o nosso evangelho, o nosso cristianismo e lembrar que tem almas que estão precisando da pregação e que a responsabilidade é nossa, porque nos importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Não é só no Brasil, não é só na sua rua, no seu bairro, não é só na América Central, nem só na América do Norte. Quer ir para os Estados Unidos fazer a obra? Vai para lá. A América já foi considerada cemitério de pastores. Vai para a Europa para você ver se é fácil. Vai entender como é que está a igreja lá. Na Espanha, por exemplo, a mesma que Paulo queria ir naquela época, ainda hoje é apenas 3%. A Europa em si, ela é praticamente toda ela pós-cristã, e existe uma necessidade muito grande de obreiros fiéis para fazer, bem como na África, em todo o continente com seus mais de 54 países, bem como na Ásia, bem como em toda a janela 10x40 que pega da África até a Ásia. Sim, existe também a Oceania, existe uma demanda muito grande. É por isso que Jesus falou que o campo é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são muito poucos. Nós temos que parar para repensar. E o que nós estamos fazendo não somente com as pessoas que têm esse chamado, mas também com os recursos que muitas das vezes são levantados em nome de Jesus, em nome de missões e que nunca chegam aos povos. Olha lá, tem apenas aqui um dado antigo, tá? Hoje está bem pior, eu acredito. 95% das atividades domésticas, aonde o dinheiro é gasto. Doméstico eu digo banco de igreja, pintura de igreja, a reforma da igreja que foi reformada há menos de 2 anos, nada disso é proibido, mas é um exagero. As pessoas se perderam tanto nessas novidades que elas nem percebem que elas estão fazendo isso e deixando de fazer o que precisava fazer. Aí bota 4,5% vai para o campo missionário, mas só 0,5%. Esse investimento 4,5% geralmente é onde já tem uma presença evangélica, onde já tem tradução da Bíblia, né? E aí nós vemos 0,5% desse recurso sendo investido em capacitação de pessoas, sendo investido em tradução de Bíblia, sendo investido em envio de pessoas para esses lugares, sustento, logística para que esse trabalho aconteça, porque tem gente que acha que é só mandar R$1.000 para o missionário e não é nem para ele, nem para a família dele ter o sustento, não, é para ele ganhar o mundo inteiro. Não é por aí, infelizmente a obra demanda de recursos e não é pouco o dinheiro que entra dentro das nossas igrejas, não. É preciso ser falado, eu não vou recuar. É muito dinheiro que entra nas nossas igrejas e é muito, em geral, mal investido. É muito dinheiro que entra em missões, em nome de missões, e a grande maioria não chega onde deveria ser chegado. Essa conta vai ficar cara e eu não quero ser uma daquelas pessoas que vai ser cobrada. Eu espero em Cristo Jesus, diante da presença do meu amigo Espírito Santo, que eu sinto aqui agora, que você também não permita isso acontecer com você. Seja indo, seja orando, ou seja ofertando, você invista no crescimento do reino de Deus, mas participe dessa grande obra que Deus está fazendo e nos deu um grande privilégio. Sempre trazendo em toda parte a mortificação. É claro que isso vai doer, vai dar trabalho. A mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, através da nossa vida, pelo nosso sofrimento também. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28 está registrado a fala do nosso Senhor Jesus antes de ser assunto ao céu, mandando a igreja, dando uma ordem, não é um pedido, é uma ordem para que a igreja fosse não somente pregar, como Marcos relata, mas também formar discípulos, habilitar pessoas, capacitar pessoas, preparar pessoas, assim fazendo as pessoas que
estão com o evangelho impregnadas nela. Discípulo é aquele que ouve, mas ouve buscando detalhes, não somente para poder viver, mas também para reproduzir. Sim, e de pregado, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Veja que o evangelismo está, a obra missionária está totalmente ligada ao ensino, totalmente ligada ao discipulado, totalmente ligada à formação e à capacitação, ao preparo do corpo de Cristo Jesus. E isso é extraordinário, foi uma ordem do Senhor, mas Ele estará conosco em todas as coisas. Aonde, Diego, que é algo que posso fazer eu para poder mudar a minha situação relacionada ao evangelismo e a missões e de fato me enquadrar, de fato me doar, de fato participar dessa obra que Deus está fazendo? Aonde é que está a chave para que eu possa abrir essa porta e me colocar na postura e Deus possa fazer a minha vida? Bem, Isaías era um homem de Deus, profeta, mas no dia que ele teve uma adversidade, a morte de Titio, no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma experiência com a glória de Deus. Que Deus te dê uma experiência extraordinária com a obra dele. E que depois de reconhecer que você é um homem puro, ele possa mandar uma tenaz, uma brasa de fogo lá do trono dele, para poder assim te purificar dia após dia, você ser mais santo, para poder compartilhar, para poder aconselhar, para poder pregar, para poder ensinar, para poder louvar, para poder orar. E assim, quando ele perguntar, você esteja sensível, atento e disponível para depois de tudo isso ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei, quem de ir por nós? E como Isaías, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós venhamos a estar disponíveis. Alguns pensadores dizem que ser usado por Deus está mais ligado a estar disponível do que qualquer outra coisa. Esteja disponível para Deus, esteja sensível, melhore a sua comunhão com Deus, deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Saia da bolha do seu eu e tente enxergar aqueles que estão ao redor. Tem gente que está numa situação pior que a sua, talvez, precisando mais de ajuda do que você acha que está precisando, e que mesmo tendo tão pouco, ninguém tem tão pouco que não possa dar algo, e que ninguém tem tanto que não possa receber mais, principalmente da parte do nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Cheio da paz, que essa paz transborde e que você sinta vontade de compartilhar essa paz, essa graça, esse amor, essa bondade, esse poder que foi derramado sobre a sua vida, evangelizando, compartilhando, falando das boas novas de salvação, aqui, ali e lá. Aí na sua cidade, no teu bairro, na tua rua, no seu estado, na sua nação, no seu continente e também nos confins da terra, entre todos os povos. Deus em Cristo te abençoe. Permitindo, Senhor, semana que vem a gente volta. Curte, compartilhe, deixa o seu glória a Deus, seu comentário, sua pergunta, seu questionamento, sua experiência de evangelismo e de missões. Vamos trocar uma ideia. Semana que vem a gente está aí falando sobre discipulado. Estamos encerrando mais um trimestre com a graça do nosso Senhor Jesus. E nós lhe aguardamos aqui. Tenha um bom final de semana.